Olá, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui junto comigo para esse tempo devocional, tempo de oração, tempo de meditação na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem bênção de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que o seu dia é muito melhor depois desse tempo devocional. Seja muito bem-vindo à nossa jornada de oração, é o nosso tempo diário aqui com Deus, todos os dias, de segunda a segunda, estamos aqui meditando na Palavra de Deus, orando, falando com Deus e ouvindo Deus falar conosco. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para que você fique informado, curta, comenta e compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos do WhatsApp. É muito importante que você compartilhe, né, não só esse nosso conteúdo aqui da jornada de oração, mas qualquer tipo de conteúdo que edifique a vida das pessoas, né? Estamos vivendo a era da informação, né, acelerada das redes sociais, onde tudo chega muito rápido. Então seja você um agente de bênção e compartilhe coisas boas na vida de pessoas, que eu tenho certeza que assim como você, outros também serão abençoados. Vamos meditar na palavra de Deus? Abra aí a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. É um texto que nós já citamos há alguns dias atrás, mas agora eu quero destacar uma outra, olhar por outra perspectiva, né, para esse texto, destacar outras coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7 diz assim: abra sua Bíblia e leia comigo, é importante, faça, rabisque, né, faça anotações aí, ó, minha Bíblia está toda rabiscada já, faça a mesma coisa na sua, no nome de Jesus aí. Filipenses 4,6: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai abordar a temática, né, da ansiedade, das preocupações da vida. E para a gente entender, né, a gente precisa trazer o contexto em que Paulo está inserido. Essa carta foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. É uma das cartas da prisão, né? Paulo escreve enquanto prisioneiro em Roma. Então é um prisioneiro que está escrevendo cartas de instrução para a igreja, nesse caso Filipos, dizendo para essa igreja, para essa comunidade, para esse povo, não andar ansioso por coisa alguma. A ansiedade do prisioneiro é ser solto, a ansiedade do preso é ver o dia do portão se abrir e ele poder sair. Não é verdade? O preso vive ansioso pelo dia da liberdade, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E quem está falando isso é alguém que está vivendo na pele, né, esse controle sobre a ansiedade. E ele vai dizer, mas como é que eu posso vencer? Como é que eu posso superar a ansiedade na vida? A resposta é antes, né? Ou seja, vença a ansiedade com esse antídoto. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. A palavra petições aqui nesse texto tem o sentido de preocupações específicas, né? A ansiedade normalmente é gerada através de uma preocupação antecipada em relação a alguma situação específica. Vou explicar melhor. Você fica preocupado porque você sabe que amanhã tem uma conta para pagar. Você fica ansioso porque você sabe que amanhã você tem um encontro com alguém que te causa essa ansiedade. Então, são situações específicas. E o texto vai dizer que essas situações específicas, essas petições, elas sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Esse motivo que te causa ansiedade, essa situação que te causa ansiedade, tem que ser conhecida por Deus. Você precisa falar por Deus. E não é que Deus não saiba, porque Deus é onisciente. Mas Deus não quer apenas saber, Deus quer saber de você. Porque quando você fala, quando eu falo, quando eu coloco diante de Deus a situação, Deus me trata. Né? Enquanto eu falo com Deus, Deus vai tratando, vai mexendo, né? Vai agindo no nosso interior. E Ele vai falar qual a forma
que essas preocupações devem ser apresentadas diante de Deus pela oração, súplicas, com ação de graças. Oração aqui é uma atitude de adoração. Então, quando você for colocar diante de Deus as suas petições, as suas preocupações específicas, vá numa atitude de adoração. Fale com Deus em atitude de adoração. Adore a Deus pela situação, adore a Deus pelo que você está passando, porque isso te gera, né? Isso desenvolve em você experiência. Segundo, súplica. A súplica é como uma criança que confia que o pai tem a possibilidade de mudar a sua realidade. É o pedido de alguém que sabe para quem está pedindo. Isso que é súplica. A súplica é de alguém que sabe que a pessoa para quem está sendo suplicado é alguém que pode resolver. Do mesmo jeito, somos nós em relação a Deus, né? Que as suas petições sejam apresentadas a Deus através de súplica. O que é isso? Um acesso confiante de que Deus pode solucionar, de que Deus pode tirar essa ansiedade. E por último, a ação de graças, né? Moldado com a ação de graças, é o que molda as nossas orações com gratidão. A gratidão é uma chave, né, no seu coração que te faz viver bênçãos que quem não é grato não vive. A gratidão te faz se olhar como, né, no todo da vida e reconhecer que aquilo que você tem é pela graça, é pela bondade, é pelo favor de Deus. E aí a Bíblia vai dar o resultado disso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu não vou me ater no versículo 7, aí assista aí, tem um outro vídeo que eu prego, que eu ensino, né, que eu falo sobre isso, aqui na jornada de oração também, a paz que guarda o coração. Mas o foco aqui é focar na oração. Então guarde uma vida de oração diante de Deus. A oração é um dos melhores antídotos contra a ansiedade. Se você tem vivido uma vida ansiosa, preocupada, inquieta, ore mais. A verdade é que a ansiedade revela corações que não confiam em Deus. Uns em um nível maior, outros em um nível menor. Mas a oração revela um coração que não confia em Deus. Por isso, eu quero te convidar, vamos orar. Vamos falar com Deus nesse momento, é um devocional, é um lugar de colocarmos diante de Deus as nossas petições também. Feche seus olhos aí. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, adorado e exaltado seja o Senhor para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pelas instruções que o Senhor tem nos dado e nos trazido nesse dia. Eu coloco diante de ti, Senhor, a vida desse irmão ou essa irmã que está ouvindo essa jornada de oração, que está nos acompanhando, Senhor, que está vivendo ansioso, ansiosa, diante das questões e situações da vida. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, ajude esse irmão, ajude essa irmã a vencer a ansiedade. Guarde esse coração em paz, guarde esse coração, Senhor, em tranquilidade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar esse coração no nome de Jesus. Nós lançamos sobre o Senhor nessa oração, nessa manhã, Senhor, esse motivo que causa inquietação e ansiedade. Visita esse coração turbulento, ansioso, preocupado e traga, Senhor, a tua paz sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço e te exalto. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vença a ansiedade pela oração. Vença a ansiedade pela confiança em Deus. E viva uma vida ainda mais abençoada. Deus te abençoe e te espero aqui amanhã na nossa jornada de oração. Fique em paz.